começando mais uma edição, a 11ª pelas minhas contas, do Collab Publish News, que é uma série que a gente criou já no início do período de isolamento, para apresentar soluções, ferramentas que podem minimizar os efeitos da pandemia nesse momento de crise, né? Minimizar os efeitos da pandemia na economia do livro. Obviamente que a gente não tem nenhuma solução para a saúde aqui, infelizmente, a gente ainda não tem como apresentar a vacina contra a doença. Mas, de todo modo, a gente tem apresentado aí nesses 11 programas ferramentas que podem ajudar a minimizar os efeitos dessa pandemia na economia do livro. Hoje a gente vai falar sobre boas práticas na digitalização de acervos e na venda de e-books e audiolivros. E a gente tem aqui conosco a Cristiane Gomes e a Joana De Conte, ambas da Bookwire, e o Fábio Errara, que é meu colega no podcast do Publish News, participa conosco aqui de uma forma especial. Sejam bem-vindos. Antes de começar, gente, eu queria só falar alguma coisinha. Antes que eu me esqueça, eu já vou falar para não ter o risco de eu me esquecer e pedir para o Fábio me lembrar de falar isso daqui a pouco também, quando as pessoas começarem a entrar, tiver mais gente na sala. É que a gente fechou uma parceria com a Casa Educação, que é uma escola voltada para cursos na área inclusive na área editorial, e a gente vai sortear uma vaga para o curso de formação de editor de livros, vai ser a nona turma da Casa Educação desse curso. As aulas começam no dia 8 de junho, vão até 29 de setembro, na modalidade de educação à distância. Eu vou colocar um link aqui no chatzinho aqui. A gente tem uma participação especial do Charlie. Eu esqueci de falar dele. Exatamente. Ele ia aparecer a qualquer momento. Então, essa promoção, vamos dizer assim, vai ficar no ar até o dia 22, até as 15 horas do dia 22 próximo, 22 de maio, né? Então, as pessoas que tiverem interesse em concorrer a essa vaga do curso de formação de editor, pode preencher ali o formulário e concorrer a essa vaga, tá bom? Então, agora sim, sejam bem-vindos. Eu queria começar essa conversa, vocês me contando como é que está essa nova rotina de vocês. Eu sei que vocês já trabalhavam a Cris, sobretudo, trabalhava de casa, né? Que a Cris está no Rio, o escritório do Guarda está aqui em São Paulo, então a Cris eu sei que já trabalhava de casa, mas e você? Eu vou perguntar para você também na sequência, Cris. Você, Joana, mudou, o que tem mudado na sua rotina desde o início dessa pandemia? Olha, o trabalho de home office frequente, assim, diário, eu acho que eu tinha feito poucas vezes na vida, então está sendo uma experiência bem interessante, essa participação do gato na rotina, e você vê outras pessoas, né, com a vida, entrar um pouco na casa das pessoas. Mas, assim, fora o que todo mundo já conhece, o que eu sinto, principalmente, é essa mudança do foco das editoras para o digital, que faz a quantidade de trabalho ter aumentado muito. Então, assim, a gente tem tido, já era, né, bem frequente, já era um trabalho bem intenso, mas a gente tem visto, assim, muito pedido de call, muito treinamento, muitas, né, das boas práticas que a gente vai falar mais para frente, que a gente sempre pregava na Bookwire, agora sendo solicitadas, as pessoas querem saber, elas querem treinamento, elas querem que a gente ensine, que fale, que ligue, e tem uma certa, assim, uma carência positiva, né, então a rotina tem sido muito marcada por isso, 1000 calls, né, o tempo inteiro dentro de casa, que né, todo mundo espera que esteja fazendo isso, enfim, cuidando da casa de outra maneira, se relacionando com a vida de outra maneira dentro de casa, né, como todo mundo, mas com muita demanda, e é bem interessante, porque você, de repente, fala, nossa, aquilo que tem anos que a gente está tentando que aconteça, precisou uma pandemia, infelizmente, né, mas para acontecer, e que bom que a gente está chegando nesse lugar. E você, Cris, como é que tem se comportado aí no Rio? Acho que eu concordo bastante com a Jo com relação ao lado positivo da pandemia que a gente tem tido agora com os digitais, porque, de fato, eu tenho percebido que eu estou trabalhando igual nos primórdios da Bookwire, lá em 2015, com muitas horas por dia de trabalho, com muita dedicação, muito call, muito e-mail, muita intensidade, de fato, de trabalho, mas que eu preferi enxergar de forma positiva, porque significa que aquelas editoras que, por sua vez, não tinham
talvez, assim, muito tempo, ou que não pensavam estrategicamente no digital, hoje, que já são parceiras, hoje, de fato, têm se dedicado, e outras editoras que a gente prospectava já há algum tempo, que às vezes estava ali num namoro, tem saído agora o casamento. Então, acho que é interessante, sim. Da minha rotina, de fato, eu já trabalho em home office há muitos anos, super bem adaptada, e algumas pessoas têm pedido até ajuda, tipo, como que você consegue se organizar nesse sentido, porque é importante manter a sanidade mental, né? A Cris é a consultora oficial da Bookwire de dizer o que faz, né? Como faz comida, como acorda na hora, essas coisas até básicas para as pessoas, mas ela sabe muito bem. Daí. Só lembrando que no começo dessa semana, na terça-feira, o Marcelo Gioia, que é o CEO da Bookwire no Brasil, ele concedeu uma entrevista para a gente e trouxe números muito expressivos. Nos 49 primeiros dias de isolamento social, a Bookwire distribuiu 80% de tudo que foi distribuído ao longo de 2019 inteiro. Então, é um momento super importante para o livro digital e, por isso, mais uma vez, a gente está trazendo esse assunto aqui no Collab, né? Então, eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, justamente, de repente, vocês trazendo alguns casos que aconteceram nesses 49 dias, né, que resultaram nesse aumento expressivo das vendas. Vendas não, né, gente? Da distribuição, porque tem muito livro gratuito aí nessa história, né? Então, que a gente apresentasse alguns cases, assim, algumas editoras que tenham feito algo de diferente e que tenha ajudado a aumentar esses números aí. Sim. Eu acho que o primeiro case, assim, que eu gosto de compartilhar, inclusive a Fernanda Scherer participou com um artigo na nossa nossa newsletter agora de abril, falando sobre o case da LPM, porque logo que começou, de fato, a quarentena, eles fizeram, assim, a toque de caixa, uma campanha muito bacana, colocaram todos os títulos do catálogo com 30% de desconto durante, acho que foi de 17 de março até 31 de março, mas, nesse período, a cada dia, eles fizeram uma seleção, de fato, foi uma curadoria pensada nas pessoas que iam precisar ficar em casa, se ver em casa e assim, como um incentivo à leitura, mas como um abraço, sabe? Que era algo que, até então, a gente nem esperava que fosse ficar por tanto tempo em casa, mas eu acho que eles tiveram, assim, uma sensibilidade absurda e prova disso foi que acabou gerando uma avalanche, né? Outras editoras acabaram seguindo por esse caminho e eles foram muito pioneiros, assim, junto com... Eu acho que tem alguma coisa a ver aí com isso também, porque eu me lembrei que a Belas Letras também acabou fazendo ali com 3 ou 4 títulos também gratuito nesse incentivo à leitura. Posterior a isso, a gente começou a perceber que muitas editoras seguiram esse caminho. Um outro case bem interessante foi da Sextante, que colocou autores assim, que são super notáveis mesmo, com títulos gratuitos também, por um determinado período, e o resultado de download nesse período foi insano, foi absurdo, e também até foi comentado numa matéria da Veja de ontem, a editora Planeta começou a fazer digital first, ou seja, lançar primeiro no digital. Inclusive, 2 obras, eles sequer pensam no momento, estrategicamente, em lançar no impresso. Então, isso é muito interessante, porque entre as boas práticas, que a Jo também vai complementar daqui a pouquinho, mas é o que a gente bate muito na tecla, de lançamento simultâneo, de pré-venda, e sempre que possível fazer o lançamento no digital primeiro, justamente para impulsionar os resultados do impresso também. Então, acho que, assim, o primeiro case que é de se bater palmas mesmo, em especial pela sensibilidade, da LPM, por eles terem pensado já assim, de muito rápido, atender esse público leitor e ser super sensível nesse sentido, né, de acolhimento, eu diria. E eu sinto que o público entendeu muito a iniciativa da LPM, assim, os depoimentos que a gente viu em redes sociais depois foi de gente,
vamos continuar comprando dessa editora, porque eles estão fazendo pela gente, estão pensando na gente, é importante que as editoras se mantenham vivas, então não vamos só aproveitar essas gratuidades, vamos também comprar os livros e vamos, né, incentivar. Eu acho que tem um movimento muito bacana, assim, nesse sentido de reconhecimento do trabalho editorial. Tem mais, na verdade, vamos falar mais duas para não me estender muito, de coisas que são simples de serem feitas, que está todo mundo fazendo, não só no mercado editorial, mas em geral, que é a Harper ter feito a HarperCollins, né, tem feito muita live com os autores, em que eles geralmente colocam algum desconto no livro naquele dia, e isso tem trazido muito resultado expressivo em receita mesmo. A pessoa faz a live e comenta, olha, hoje o livro está com desconto de 30%, 40%, se for, né, enfim, realmente um autor pode ser até 50%, já acho um desconto mais agressivo, mas de aproveitar essas ferramentas que o mercado mundial está colocando como maneira de se conectar para também trazer receita para os livros, né? E um outro que eu pensei, que não é exatamente nada muito fora da curva, mas a companhia, né? Eu vi a Marina aqui, eu lembrei. Eu comecei a assinar todas as newsletters deles, o Fábio também, né, conhece bem a casa, e eles têm um diário de isolamento que eles têm feito, chamando autores para escrever sobre como é que está sendo. E entre eles tem quadrinista, tem o Fábio Moon, que faz quadrinho de como é que está a vida dentro de casa. Do grupo da Seguinte, que é mais infanto-juvenil, eles contam, aprendi a cozinhar, eu estou lendo tal livro. Então, de certa maneira, trazendo um pouco, assim, esse momento de quarentena também na conexão com o leitor, né? Sim. Aproveitando, assim, a gente falando da questão de promocionar os livros, né? Eu trabalhei muito com vocês também, né? A Joana cuidava de várias contas eu era do outro lado do balcão, né? Mas que é uma discussão sempre de, vamos fazer uma promoção no preço, né? Vamos fazer um rebaixamento, etc. Mas acho que é interessante os casos que você contou, que vocês contaram, que não era só isso, né? Também tem isso, não adianta você colocar, vamos fazer um desconto absurdo para tudo, né? E deixar lá, para ver o que acontece, né? Eu acho que é interessante isso também. Vocês querem comentar um pouco? Sim, a grande sacada, na verdade, é, de fato, a editora fazer um bom trabalho de divulgação. Às vezes até eu faço uma análise, assim, um pouco simplista, mas eu acho que é a questão da objetividade. Não adianta você pura e simplesmente colocar o seu livro à venda ou colocar lá uma promoção maluca que você não alinhe isso com a loja ou que você não divulgue, porque o seu público leitor ele precisa entender que o livro está ali, ele está à disposição, seja com desconto ou não. Um detalhe que a gente sempre bate assim, na mesma tecla, você vai fazer uma divulgação, então você coloca do lado do seu impresso, por exemplo, numa arte para as mídias sociais, para as redes sociais, você coloca a capa do seu impresso e do lado você coloca o seu celular. Simplesmente a imagem do celular já vai fazer o link e a pessoa já vai se antenar que, opa, esse livro eu também tenho no digital. E por que o celular e não, de repente, um device, um e-reader? Porque você não precisa obrigatoriamente ter um device, ter um e-reader para você ler no digital. Hoje, assim, todas as lojas, elas têm os seus aplicativos. Então, quem tem o iPhone já tem o Apple Books instalado. Quem tem Android já tem o Google Books. E Amazon e Kobo têm aplicativo para os dois sistemas operacionais, Android e iOS. Ou seja, não precisa obrigatoriamente que você tenha um device para você fazer a leitura. E esse simples detalhezinho de você colocar o celular do lado do impresso, da sua capa impressa, ela já faz essa conexão e eu acho que facilita bastante essa compreensão. Mas uma boa divulgação, sem dúvida alguma, faz toda a diferença. Os descontos super agressivos, eles são interessantes, mas se você pensar estrategicamente como que você vai trabalhar isso. Agora, dar o desconto e simplesmente não comunicar, não sinalizar, não faz muito sentido. O exemplo que a Jo deu da Harper em fazer uma live com o autor e fazer para aquele dia específico uma campanha, isso é bárbaro, isso assim, é super estratégico e eu acho que de extrema relevância ter compartilhado, né? Bacana. É que eu acho que existe Desculpa, Léo, vou falar bem rápido. Tem duas coisas. Acho que existe uma questão do preço, como as pessoas esperam pagar pouco pelo livro digital, mas eu acho que é importante você valorizar o conteúdo e valorizar aquele produto. Ele é um livro como qualquer outro livro e precisa ser divulgado. Então, desassociar um pouco isso, né? Desassociar que tem que ter desconto para a pessoa comprar o livro digital
e conseguir conectar com o leitor de alguma maneira, divulgando isso. Então, o que eu acho que é interessante você colocar o preço nesses momentos, assim como a live, é muito mais um impulso. Vamos pegar a pessoa pelo impulso de que eu fiz a live agora, o livro está com desconto hoje, e aí usar o preço como essa isca, num bom sentido. Sim. Mas não de eu só vou vender se tiver muito barato, né? Acho que esse que é uma chavinha que tem que virar na cabeça mesmo. Uhum. A Cris falou de estratégias, né? Tanto estratégias para descontos muito agressivos, e a Joana até já deu aí, do tipo, quando você faz uma live, você está pegando a pessoa pelo impulso. Mas pensando na gratuidade, né? O livro, o e-book que a gente está colocando ali de forma gratuita. Que estratégia, dentro de qual estratégia essa ação tem que estar para que traga dinheiro para casa, né? Porque é importante, nesse momento, mais do que nunca, é importante trazer dinheiro para casa. Então, assim, como é que é uma estratégia? É uma série, então você dá o primeiro livro dessa série. Que estratégia é essa que a gente está dando o livro nesse momento que está tão difícil de arranjar dinheiro, né? Eu acho que, assim, num primeiro momento, foi super interessante esse posicionamento de gratuidade, mas hoje, de fato, já se banalizou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em simplesmente disponibilizar gratuitamente e, assim, como que eu vou ter essa receita? Como que eu vou receber? Porque você tem que pagar o todo, você tem, enfim, todo um mercado ali que depende dessa venda efetiva. Mesmo que você dê um desconto agressivo, vai ter uma receita. Quando você bota gratuito, quer dizer, questiona-se. Mas exatamente nesse caminho que você comentou é relevante e interessante. Você vai ter um mesmo livro, um livro de um mesmo autor, então você pegar uma das obras e fazer uma campanha de repente, mas fazer essa divulgação linkada com aquele novo lançamento. Você vai ter um próximo título de uma série, de uma coleção. Então, sim, é legal você ou dar um desconto bem agressivo ou pensar numa gratuidade para um primeiro volume. Então, a grande questão é pensar estrategicamente e não agir no impulso de, vou fazer isso aqui rápido porque está todo mundo fazendo, e se está todo mundo fazendo, eu acho que é legal. Não. O que é interessante para o meu catálogo? O que pode ser benéfico para o catálogo, né? Pensar dessa forma. Então, ou às vezes, assim, pode não ser do mesmo autor, mas do mesmo segmento, que tem uma mesma referência. Então, isso é interessante, mas, de fato, assim, pensar estrategicamente, não tanto pelo impulso, mas planejar o que você vai fazer do ponto de vista de campanha, em especial gratuito. E eu acho que tem dois resultados também que acabam vindo, que são muito importantes né, para a editora e também para o mercado, que uma delas é a construção da editora enquanto uma marca. Então, funcionou muito bem com a LPM, que foi a primeira a fazer, porque falou, olha, eu, enquanto empresa, estou me fortalecendo, que a gente sabe que empresas também são marcas que as pessoas veem hoje em dia, né? Acho que antigamente as pessoas compravam pelo livro, pelo título, mas muitas vezes as editoras hoje em dia têm, eu tenho carinho para essa editora, eu vou comprar esse livro por eles. E tem uma outra que é a questão, que é a construção do público leitor. Eu acho que como a estratégia principal, né, do livro gratuito no início foi mais pessoas tendo acesso ao livro digital gratuito nesse momento, são mais pessoas que começam a baixar um aplicativo para ler um livro digital, a comprar talvez um e-reader para ler em casa, e que antes não faziam isso. Quando você faz a pessoa, pelo impulso de pegar um primeiro livro gratuito que ela queria ler o primeiro, ela pode pensar, poxa, legal, de repente eu consigo ler, porque tem uma resistência, eu não consigo ler livro digital, eu me incomoda a tela, eu gosto do papel, eu gosto do cheiro, que acho que todo mundo gosta, todo mundo ama, mas eu acho que dá para quebrar isso quando você lê uma vez e fala, não, talvez para eu ler, né, um livro que eu quero ler que é muito grande, ou talvez ler no consultório médico, outra vez para eu ler, né, que agora a gente não tem essas situações em que o digital, tipo, viajando. Mas eu acho que é isso. Outro, né? Você lê o digital no impresso. Isso, e aí quebrar um pouco essa resistência, o livro digital, o livro gratuito funciona muito bem. Olha, alcançar esse público, eu acho que é o que os números mostraram, né? Apesar de ter um número grande de unidades baixadas, teve muita venda também depois disso, né? Sim. Espero que continue. Mas acho que parte da estratégia também é talvez o tempo também, né?
Porque, assim, não adianta a pessoa ter, acho que até comentaram aqui no chat, que você colocar a gratuidade e aquilo virar como se fosse uma regra, né? Então, assim, e-book sempre vai ser gratuito. Quer dizer, ter um primeiro contato é importante, mas também não adianta você chegar a deixar o seu livro por muito tempo, né? Eu acho que a questão da urgência, de assim, vamos experimentar, gostei muito, então vou para o próximo, e aí você pode ter um livro um pouco mais em conta, mas aí até você chegar num valor cheio, né? Não adianta também você mudar essa concepção do valor intrínseco do e-book também, né? Sim, por isso que eu acho que o que eles falou é muito bacana, que no início foi muito interessante, mas que agora eu acho que vale a pena você migrar de menos gratuidades e mais, né, talvez desconto, ações, outras campanhas e outras ferramentas mesmo. Joana, você fez figa aí, né, para que a coisa permaneça. Vocês acham que esse crescimento é uma pergunta que eu inclusive faço pro Marcelo ali naquela entrevista, vocês acham que esse crescimento é um crescimento circunstancial, ou seja, dado esse momento de pandemia, ou vocês percebem que isso pode ser o futuro, esse crescimento vai se manter no futuro, é o que eu quero perguntar. Não tô questionando aqui se o livro físico vai acabar ou não é isso. Eles vão coexistir, acho que se um dia ele acabar, a gente não vai estar aqui para assistir. Não é isso que eu estou perguntando, para deixar claro, né? O que eu quero saber é se esse crescimento vai se manter passado querendo que a gente vai passar por isso, se esse crescimento se mantém lá mais na frente. Eu acho que, historicamente, sempre que o livro digital alcançou um platô, ele ficou nesse platô no momento futuro. Então, é o que acontece com promoções. Tem um grande pico e depois ele cai num platô. Eu acho que talvez a gente passe por alguns meses de grande pico, e aí depois a gente chega num platô, e esse platô vai ser, eu acredito, né, nossas previsões aqui, né, com os nossos dados, é que é um platô um pouco acima do que estava antes, não exatamente nesse número que a gente teve agora, março, abril, né, talvez maio, junho. Então, acredito que sim, é uma mudança, mas, né, vamos contar que seja uma mudança para um platô um pouco mais alto, né, e volte ao resto ao normal. Aqui também. Pode falar, Fabinho. Não, a impressão que dá também é que a gente discutia muito também nos bastidores, é de que o e-book ele não tinha um marketing em relação à categoria, né? No Brasil ele chegou de uma forma muito segmentada, era um nicho dentro de um nicho muito pequeno. E agora, eu acho que, claro, com a atenção que tem tomado e pelo fato, claro, da praticidade, etc., ele parece ter alcançado um público maior. Então, assim, ao meu ver também, eu acredito que, assim, o fato das pessoas conhecerem mais e perder um pouco... Muita gente fala assim, você ouvia, né? Eu não gosto, mas eu nunca experimentei. Então, acho que, assim, como as pessoas agora podem começar a adquirir o hábito, eu acho que elas possam, claro, fazer parte daquilo. Claro que não vai deixar de uma coisa ou outra, mas eu acho que aquela dicotomia que falsamente existia de eu gosto de impresso e não gosto de digital, não deixa de existir, porque as pessoas consomem mais de uma coisa, né? É que nem falar, eu só gosto de Netflix, eu não gosto de cinema, sabe? Ou coisas do tipo, né? Não, eu acho que também teve uma mudança... desculpa, vai você. A questão toda é o que você acabou de falar mesmo, Fábio. Existe nesse momento uma mudança de hábito de consumo. Então, realmente, as pessoas estão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que é super fácil. Como comentei há pouco, você não precisa ter um device, no seu próprio celular, o seu próprio celular é um device, ele está ali à disposição para que você tenha os livros que você deseja na palma da mão, literalmente. Então, essa mudança de hábito, eu acho que vai ser muito positiva, e concordo com a Jo. A gente agora está num pico muito alto, mas quando ele voltar para o platô, não vai ser o mesmo, vai ser num tom um pouquinho mais elevado. Livros aqui também. E eu acho que o que está acontecendo também, que é importante, né, fazer a nossa meia-culpa, é que eu acho que dentro da cadeia editorial o digital vai estar mudando de lugar. Então, as campanhas de marketing, né, a divulgação está sendo feita pensando também no digital. Muitas editoras não faziam isso. Então, quando elas começaram a fazer agora, como elas começaram a fazer agora, elas devem continuar fazendo. Então, começar, né, isso que a Cris falou no início, colocar um celular para mostrar que existe o formato. Ninguém depois vai falar, a gente fez aqui durante uns meses da pandemia e não vamos mais fazer. Não, eles devem continuar fazendo, eu espero, né, também mais figas aqui. E com isso, sim, também se muda a mentalidade dentro da cadeia e se passa isso para o leitor como consequência, né? É que vocês não podem falar, mas eu posso, né? Porque antes sempre era o patinho feio, né? Você sempre,
ligava para o marketing, então, você pode me ajudar aqui? Então, e agora, eu acho que, claro que os números agora surgindo dessa forma, dentro mesmo que você falou da cadeia, mas dentro das editoras também você ganha um espaço maior, e eu acho que o fato de você ter leitores acostumados, só que também dentro da editora, isso, claro que vai ajudar também. Sim. Vocês lá no começo, a gente falou, a Cris falou muito superficialmente sobre o Digital First, que foi uma ação da Planeta inicialmente, né? Uma das primeiras reações que a gente teve, que a gente ouviu de editores, e a gente lá no podcast, Fábio, você lembra disso? A gente entrevistou editores que falavam assim, não, a gente está colocando o pé no freio, não vamos publicar nenhum lançamento até que as coisas se tornem mais seguras e tudo, e o Digital First é uma forma de contornar essa situação, né? De colocar esses livros à disposição do leitor, de fazer esses lançamentos, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre onde é que isso está inserido nessa estratégia de lançamentos. Eu me desconcentrei um pouco, porque apareceu uma coisa aqui na minha tela, desculpa. Eu quero saber isso, explicar um pouquinho melhor essa estratégia do Digital First, né? Por que é que eu vou queimar meu tiro lançando um livro nessa situação que não tem como eu fazer um evento de lançamento, não tem como eu fazer promoções em loja, etc. Por que é que eu vou queimar esse cartucho publicando isso só no digital? Você quer falar, João? Posso falar. Eu acho que a ideia é justamente não pensar isso como um queimar, mas como você conseguir uma receita agora para um livro que nesse momento ele não venderia de qualquer maneira, porque você não vai conseguir lançar e jogar na loja, e você pode manter esse fuzz, assim, que aconteceria do lançamento, com lançamento na loja, com autógrafo, se for o caso, para o futuro. Então, a gente, mesmo antes da pandemia, a gente sempre sugeriu para as editoras que fizessem isso, no caso de, tá com um orçamento muito curto para poder imprimir reedição, ou o livro está esgotado, ou então, na verdade, um livro muito antigo que quer reeditar e que queria fazer um segundo momento, que não necessariamente seria um digital first original, mas que muitas vezes para as editoras funciona como porque esse livro está realmente sumiu do sistema. Ou então não, eu tenho um livro que é para dezembro, já sei que está lá, mas o digital poderia ser feito logo, por que não fazer, né? Então, mudar um pouco a concepção de que não estou queimando um cartucho, claro que construindo uma estratégia para que isso não pareça como queimar cartucho, você não vai perder esses leitores de agora, mas você, na verdade, está criando 2 momentos para esse livro vender bem. E considerando que muitos leitores, dependendo do tipo de livro, eles vão querer comprar o físico depois para ter esse livro na prateleira, né? Isso acontece com bastante frequência. Tem muitos leitores que falam, não, eu li o livro, mas agora eu quero ter ele aqui porque eu quero até anotar, eu vou marcar, né? Um livro de consulta. Tem muitos tipos de livro, ou livros que são com a diagramação muito especial, muito bonita, assim, que as pessoas vão querer ter, mas elas querem agora aproveitar a distração desse momento de estar em casa para ler o conteúdo independente da diagramação, né? Sim. E eu queria complementar um pouquinho também. A gente fala do Digital First, mas não só do Digital First. A gente vem catequizando as editoras parceiras no sentido de fazer sempre pré-venda, sempre que for possível, e, no mínimo, se não é possível fazer a pré-venda, que você faça o lançamento simultâneo. Não é de hoje que a gente consegue dados das lojas parceiras que vendem os 2 formatos. E, assim, o que eles comentam para a gente é claro, nós somos uma distribuidora de livro digital, de e-book, a gente não tem relação dos impressos. Mas o que eles nos passam é que, quando é feita uma pré-venda e um lançamento simultâneo, o que acontece é que o resultado do impresso acaba tendo um salto. Eles conseguem até 3 vezes mais do impresso do que teria quando ele é lançado apenas no impresso e depois no digital. E uma das coisas que a gente fica catequizando, porque de fato isso vinha acontecendo com uma certa frequência, infelizmente. As editoras, como o Fábio brincou há pouco, né? Até um tempo atrás, o digital ele era visto como um patinho feio. Então, assim, as editoras primeiro lançavam no impresso e depois de um tempo iam e faziam o lançamento do digital. Aí, o que começou a acontecer? Alguns dos players começaram, quando vinha assim, mas eu quero destaque porque é novidade, porque é um lançamento. Aí os players começaram a falar, não, se você não está lançando junto com o impresso, se não é a mesma data, se não é simultâneo, não é novidade. Então, eu não vou destacar.
Então, isso também começou, de uma certa forma, a ajudar nessa catequização. Então, para as editoras também pensarem nesse lançamento simultâneo. E eu acho que o Ricardo Costa, nosso amigo, ele também comentou que se pode servir como um termômetro também para o lançamento do livro físico também, né? Também, excelente, excelente, muito bem comentado essa questão. O Digital First, ele é muito interessante de N formas, mas esse termômetro, ele é muito bem-vindo, e você pode repensar, assim, também como que vai ser essa aceitação posterior. De repente, se você, como a Ju comentou, você vai ter um lançamento em dezembro, mas, enfim, a situação mudou, alguma coisa não tem um caixa para fazer impressão, o Digital First está ali, se você já tem a obra editada, se você já tem ela finalizada, converte e faz o lançamento, é super tranquilo. A Jo caiu, né, gente? Foi o Thiago. A Jo caiu, mas eu já estou trazendo ela de volta. Ela falou que o Charlinho que deu um problema lá, mas ela está de volta aqui. Outra pessoa que fez um comentário aí foi o Cafu, e ele pergunta, né, ele na verdade, ele faz um comentário dizendo que a gente está engatinhando aí na questão do digital, e me fez lembrar a Caroline, que era CEO da Simon & Schuster, que casualmente morreu essa semana, no CEO Talk de Frankfurt, ela disse que a gente ainda nem começou, não é questão de o digital tá caindo, não é isso, a gente ainda nem começou, o digital ainda nem começou a acontecer, né? Então, acho que isso que ele tem razão aí nesse sentido. É verdade, é verdade. Eu tive que ficar olhando para cá, gente, porque para eu colocar a Joana, eu tenho que olhar para o lado. Não acho que eu estou ficando maluco. Obrigada por me puxar de volta. Eu acho que o mais, assim, que é um sentimento em inglês, é o bittersweet, né, que é o amargo doce do momento, é isso, que a gente fala há muitos anos que o digital ainda não começou, e a gente sente que não, acho que agora está começando, sabe? O Fábio está ali dizendo sim com a cabeça, porque ele sabe disso muito bem. O Congresso do Livro Digital de 2016 já falava, o livro digital ainda não começou, a gente ouve isso há bastante tempo, né, como se ainda fosse sempre um espelho do impresso, e talvez agora, sem a referência do impresso, que a gente vai ficar talvez sei lá, umas semanas, meses aí, né, assim, livrarias, podendo ir fisicamente na livraria, né, mas podendo comprar nas livrarias que estão abertas ainda, as independentes, todas essas que eu acho que é importante continuar também. Eu acho que a gente pode pensar no digital sem essa referência, e isso talvez seja interessante, né, seja um aprendizado. Eu queria fazer uma pergunta, ainda sobre pegando carona nessa história do Digital First, né? Vocês perceberam um aumento do número de títulos que surgiram desde o início da quarentena? Em outras perguntas, as editoras estão agilizando essa digitalização dos seus catálogos? Olha, é bem segmentado. Eu acho que as editoras menores, sim, as editoras pequenas e médias, elas estão agilizando por perceberem que, nossa, não, vamos aqui correr atrás, porque sempre tive que fazer e nunca fiz. Nas editoras maiores, acontece até uma retração em alguns casos, porque é isso, são lançamentos que não vão acontecer no impresso e que ainda tem um certo receio de vamos segurar isso aqui para um momento em que a gente possa investir melhor. Então, não necessariamente optaram por fazer o Digital First, então seguraram, cancelaram alguns lançamentos, inclusive. Então, a impressão que eu tenho é que é mais dividido, não é homogênea essa informação. Mas fundo de catálogo, livros que não são lançamentos, eles estão aparecendo ou as editoras não estão fazendo esse movimento? Sim, isso, para as pequenas e médias, sim, para as grandes, muitas vezes esse fundo de catálogo já está coberto, né? Os grandes grupos editoriais, então elas seguraram que seria lançamento porque os antigos estão todos já publicados. Mas quem ainda tem dever de casa para fazer, que são muitas, né? As pequenas e médias, assim, está aparecendo bastante coisa. E até das pessoas procurarem, mesmo pedirem, poxa, o livro está esgotado, eu queria ler, finalmente tenho tempo para ler esse livro, cadê ele? Não tem. Beleza, vamos correr atrás aqui para converter, e não só converter, às vezes para pedir direitos, né? Porque muitos desses livros não tinham nem direitos para fazer o e-book, com os contratos antigos. Se eu puder complementar também uma questão, Léo, pegando esse gancho, também
algumas editoras estão repensando os seus conteúdos, então não necessariamente você precisa ter aquele conteúdo, vamos supor assim, um único livro fechado. Você pode, daquela obra, fazer mini e-books, ou você pode juntar ali algumas obras e fazer um box, uma coleção. Então, o digital, ele permite também que você repense o conteúdo que você vai disponibilizar. Um exemplo clássico, que eu até vou pedir para a Jo compartilhar, aquele da Boitempo, do Angela Davis, porque como foi você a pessoa que tratou isso direto e que deu essa sugestão, eu gostaria que você comentasse. Essa coisa de olhar para o digital de outra maneira, né? Não olhar só como uma coisa do impresso, faz a gente tentar fazer, gente, vamos fazer isso e aquilo. Então, o caso da Boitempo era um momento que a Angela Davis vinha para o Brasil. Foi não, quando ela veio para o Brasil, não. Foi antes, na verdade. Foi no aniversário que ela tem um lançamento dela, que por acaso é em março, né? E é junto com a época do período que eles fazem na Boitempo, o Dia da Mulher, que assim, sempre tem grandes eventos, promoções e coisas que acontecem. E aí a gente tinha dado bastante tempo antes a ideia para o Kim, né? Que é o super parceiro da gente, fazer, que era dividir algum livro deles. Olha, pega livros que sejam artigos, que sejam textos separados, que é uma coisa também que a UBU faz muito bem. Tem editoras que estão correndo atrás. A Bazar do Tempo começou recentemente também com esse trabalho, que é, vamos pegar um livro que tem muitos capítulos, cada capítulo pode ser muito interessante, e eles são independentes, e transformar em mini-livros, né, e colocar esse conteúdo com um preço mais acessível, que, né, puxe o leitor para aquele assunto específico e traga também ele depois para a compra do livro total. Então, a gente acabou fazendo para a Angela Davis, um dos livros dela, eu acho que é o Raça e Cultura, não estou lembrando agora exatamente do título. Raça, Classe e Cultura, acho que é isso. Raça, Classe e Cultura, E eles dividiram em 3 subcapítulos, né? E assim, eu não vou dar todos os números agora, mas até hoje, isso foi feito há 3 anos, é um dos livros que mais vende na editora em unidades. Na editora, inclusive, muitos meses em relação ao impresso, porque um desses capítulos tem uma temática que é tão cativante, é tão procurada, que as pessoas falam, poxa, que bacana. E aí, o que é muito importante, né? Não é só fazer um livro que a pessoa leia aquele mini livro, que, na verdade, a receita dele não é gigantesca para a editora, mas em volume, acaba se tornando interessante, mas que ela leia e consiga depois puxar para o livro principal. Então, no final do livro, tem links para os vídeos da Angela Davis no canal do YouTube da Boitempo. Tem a introdução, que seria do livro original, tem uma explicação de que aquilo ali é uma parte do livro principal. A sinopse é muito bem descrita, porque isso é muito importante, que o leitor não se sinta enganado de que ele comprou só uma parte do livro e, eu achei que era o livro todo, sabe? Então, de certa maneira, ser muito transparente com o leitor do que aquele conteúdo é, e também levar ele para comprar o livro principal, que foi exatamente o que aconteceu. No mês que lançaram os mini-livros, o livro principal foi o mais vendido, não mais vendido da editora, mas atingiu né, para não falar o dado errado, mas ele atingiu o pico de venda da história do livro no e-book, sabe? Então, não foi que o mini-livro tirou as vendas do livro principal, não, ele potencializou, né? Eu acho que, e aí, como a gente tem esse caso, a gente sempre acaba usando isso, né, catequizando as editoras, a gente tem incentivado que seja feito mesmo, né? Eu acho que é muito interessante o resultado desse e dos que a gente fez depois. Sim. O que eu acho que é importante também é falar que o fato de você digitalizar, né, se transformar em e-book, ele é passível de transformar em outros produtos e em outras plataformas, né, de assinatura, de fracionado, de seriados e digital first, quer dizer, se você não tem nenhum e-book, você não tem, né, essa possibilidade, mas a partir disso você pode ter uma possibilidade imensa também, né, ainda mais nesse momento. É muito relevante o que você falou agora, Fábio, porque tem uma questão que a gente também bate muito na tecla com as editoras. Se não existir nenhum tipo de restrição de direito autoral, a gente indica que as editoras repensem também os modelos de entrega desses livros, não apenas o modelo à la carte, mas você repensar também modelos como bibliotecas, como assinaturas, streaming. Isso é muito interessante porque é a possibilidade de uma nova fonte de receita para a editora. E, em especial, nesse momento, você ter uma nova possibilidade de receita é algo que ninguém está negando, vamos combinar, né? Uhum.
E os modelos que a gente sabe de outras indústrias também, de assinatura... De assinatura tem crescido muito, né? Deve ser o Charlie. É o Charlie, com certeza. Pra quem não sabe, Charlie é o gatinho dela. É o gato que apareceu no início. Eu vou aproveitar que a Thaís, que a gente vai ter que trazer ela de volta. Eu vou só contar para quem está acompanhando a gente aí, que hoje a gente está, aliás, na verdade, não só hoje, né? Na próxima edição do Collab também a gente vai fazer isso. Mas a gente está sorteando, distribuindo é ótimo, sorteando uma vaga no curso Formação de Editor de Livros da Casa da Educação. É um curso que vai começar no dia 8 de junho, e quem tiver interesse em concorrer a essa vaga, tem até o dia 22, até às 15 horas do dia 22, para preencher um formulário e concorrer a essa vaga. Eu vou colocar o link aí novamente no chat. Temos a Joana de volta. Você sabe que só uma coisa, Léo, isso a gente não tinha combinado, mas porque eu nem sabia, mas na verdade eu serei um dos professores, inclusive falando, adivinha do que, né? Olha... Eu acho que o Luiz Soares... eu queria, para a gente já... Pode falar, do Luiz. Não, aqui tem um comentário que acho que é bem interessante, que a gente não falou nada, mas a questão de como estão os audiobooks nessa pandemia. É o Luiz Moraes Soares. Fala, Cris. Antes disso, falar desse curso, gente, acho que pouca gente sabe tanto de book nesse mercado quanto o Fábio, então se ele é professor, é disso mesmo o curso, Fábio? A minha parte é. Então, se alguém puder fazer, acho que não tem aula melhor do que isso, assim, já teve atrás de várias casas, já trabalhamos diretamente com ele, né, enfim, é sempre excelente experiência e conhece muito, então corram aí para se inscrever e depois realmente façam como chama? Inscrição, né, também. Se inscrevam no concurso e no curso, acho que essa é a mensagem. Obrigado. Os audiobooks, eles estão... É um cenário ainda que no mercado está em crescimento, então não dá para... Né, ainda não é comparável com o e-book, mas os números são bem interessantes, especialmente para as vendas de à la carte, que ainda dominam o mercado brasileiro, né? Que diferente do cenário mundial, aqui se vende mais à la carte do que streaming e assinatura, que são os outros dois modelos. À la carte, as vendas a gente percebeu um aumento de 60% em março, que seria, né, considerado o primeiro mês da pandemia, do à la carte. A gente, como tem na verdade, os números do streaming da assinatura, a gente não tem totalmente certeza, não é que diminuíram ou estabilizaram, na verdade, é mais porque muitas vezes os modelos de negócio deles só fazem o relatório a cada 3 meses, então a gente não sabe exatamente como isso está, apesar de a gente conseguir acompanhar, não é tão preciso quanto. Minha expectativa era de que aumentasse bastante, especialmente no streaming, né? As pessoas têm Spotify aí para ouvir livro, e vários livros muito bons já estão no Spotify. O Brasil é um dos países que tem o maior número de assinantes premium, proporcionalmente à população, né? As pessoas que assinam freemium e premium no Brasil é uma proporção diferente do resto do mundo. Então, é simplesmente entrar, na verdade, ali, procurar o livro que você quer e ouvir, e isso é uma receita super interessante para a editora, mas ainda não é um crescimento que eu esperava, né, pelo menos de streaming. Mas eu acho que vejo bom futuro aí para isso também. Acho que é uma questão de descoberta mesmo, e das editoras também fazerem a divulgação e produzirem mesmo. Acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse caminho, nesse percurso do audiobook. O audiobook estava na nossa pauta aqui, e eu não tinha perguntado sobre ele ainda, porque eu fico muito pensando, e não estou falando que não era bater tecado no assunto, claro que não, mas não é isso. É só porque, enfim, a gente estava procurando soluções muito mais imediatas, né? O e-book oferece soluções mais imediatas, que é muito mais fácil de produzir e tudo mais, né? Se o editor tiver os direitos e quiser produzir, ele produz isso de uma forma muito fácil, ao contrário do audiolivro, que é muito mais custoso para poder conseguir construir um audiolivro, né? Mas, de todo modo, sim, acho que é um assunto que está muito no nosso radar, no radar, inclusive, da Bookwire, obviamente.
Agora sim, acho que para a gente já ir para os finalmente, que a gente já está há quase 45 minutos no ar, a gente falou de diversas boas práticas, né? A gente falou aí sobre promoções, gratuidades, essa coisa de seriar o livro e partilhar ele em diversos outros produtos, enfim, a gente trouxe uma série de boas práticas. Eu queria saber o que não fazer. Editores, não façam isso. Tem alguma coisa? Além de não converter o seu catálogo, isso é óbvio. Isso é óbvio, mas eu acho que, assim, editor, não deixe de olhar os seus metadados, porque eles são o oxigênio do livro digital. Os metadados, eles fazem, de fato, o papel do livreiro, e se você não olha com carinho, com cuidado, com zelo para os seus metadados, você está dando um tiro no pé, assim, você está realmente fazendo algo que não é legal para o seu catálogo. Acho que essa seria a minha principal dica, assim, de não deixe de olhar os metadados, se você não fizer isso, realmente, talvez, é o arroz com feijão, sabe? É o basicão, mas que é o mais importante, e tem muito editor, infelizmente, até pelas 550 aí que a gente serve mensalmente, a gente vê que tem muitas editoras que ainda não entenderam o quão vital metadados são. Eu daria essa dica. A minha dica também é da Cris, assim, pense nos não deixe de pensar nos metadados. E aí, como, né, essa dica número 1, para dar uma segunda dica, né, para a gente ter um outro, cuidado com as pré-vendas. Assim, acho que as pessoas abraçam muito a ideia da pré-venda porque já estão acostumadas a fazer isso no impresso e aí querem fazer no digital também quando não sabem que dá para fazer. E nesse momento estão muito empolgadas. Vou fazer uma pré-venda daqui a um mês de 10 livros. Só que aí, chega na data do lançamento, não consegue converter o livro a tempo, esqueceu de revisar, e aí o livro não está pronto. E é muito frustrante para o leitor. De repente, tem um livro que ele está esperando há um mês para receber, e aí ele não vai receber esse livro porque teve um atraso na produção. Então, assim, não dá um passo maior do que a perna. Se eu for fazer uma pré-venda, que é muito importante, é fundamental, faz com cuidado, pensa bem nela. Então, acho que é isso, assim, seguir boas práticas, mas seguir direitinho. Vou fazer pré-venda, vou fazer digital first, lindo, mas vamos fazer seguindo a cartilha para não frustrar esse público, porque no final das contas ele vai ficar, assim, a experiência dele com o livro digital vai ser ruim, né? Eu vou pegar um livro que eu pensei que ia ser bacana, foi ruim, não quero mais ler no digital. Isso a gente percebe bastante, né? E não vendam PDFs, isso é muito importante. Se for via Bookwire, a gente não deixa, mas se for outro caminho... Gente, PDF não é e-book, vamos lembrar disso. Não é, ok? E se eu puder dar uma dica também, rapidinha, Léo, desculpa. Vamos lá, bem rapidinho, só assim, olha, gente, então, assim, perceberam, redes sociais, link para e-book também. Se não for hoje em dia, só para e-book, não esqueçam disso, tá? Exato. Para complementar a sua dica, Fábio, muitas lojas têm programas de afiliados, então as editoras também podem se cadastrar nesse programa de afiliados, usar esse link, então, além da venda tradicional, que eles vão receber normal, eles ainda ganham um pequeno percentual em cima de cada venda por esse link, então é bem interessante. Muito bem. Tem uma pergunta da Raquel, se vocês quiserem responder rapidamente, ela pergunta, por que vocês acham que as bibliotecas digitais não vingaram como serviço de streaming? Ela fala que a não ser com escolas e o Kindle Unlimited. Vocês têm uma resposta para isso? Por que o famoso Netflix dos livros nunca, de fato, decolou? A minha opinião, eu acho que depende um pouco da plataforma, porque tem plataformas que a gente vê que a usabilidade é muito boa e que você consegue ter uma diversificação. O que a gente tem acompanhado é assim, e do ponto de vista do Bookwire quanto empresa, é que a gente está o tempo todo buscando novos canais como parceiros, e alguns com esses modelos de bibliotecas, de assinaturas, de streaming e afins. E aí, assim, existe uma questão que, para esses players até conseguirem vender para as bibliotecas, eles precisam ter conteúdo. Aí existe um passo anterior, que é a editora não tem o direito para esse modelo de negócio, ou então a editora não quer disponibilizar conteúdo. Então, fica uma coisa meio que travando a outra. Mas um modelo que a gente acompanha, que é um super sucesso, não sei se a Jo concorda comigo, é a Árvore de Livros, que é fabuloso, assim, o modo de trabalho deles é
é muito interessante, eles têm uma plataforma que é super fácil de ser usada, eles têm uma parceria gigante com as escolas. Acho que seria, assim, do meu ponto de vista. Jo? Eu acho que tem duas, assim, uma questão das pessoas no Brasil, as bibliotecas universitárias, né, que são as bibliotecas que são esses que não vingaram. Acho que a biblioteca escolar da Harvard é um excelente exemplo que vingou. As universitárias, eu acho que existe uma dissociação da biblioteca com o digital. As pessoas não pensam na biblioteca no Brasil e não no livro digital, elas pensam na biblioteca como livro físico. Então, ainda é uma barreira, acho que cultural mesmo, nesse sentido. Os serviços de streaming que são associados com a assinatura, que tem plataformas, boas plataformas, que pensam no leitor, no público que está vendo aquilo e ouvindo, quando tem audiobook também, elas funcionam. The Pilgrim é um exemplo excelente, assim, é uma plataforma muito direcionada, segmentada para um público cristão, e que é de assinatura, é um modelo que funciona muito bem. Eles têm uma super estrutura de tecnologia que atende bem, faz o marketing bem. Então, eu acho também que tem um lado falho da parte além da questão da barreira cultural com a biblioteca, mas tem um lado falho da parte técnica mesmo, né? Que é importante prestar atenção quando você monta um modelo de negócio diferente. Sim. Aquela questão da remuneração que tanto os editores lutavam contra lá no 2015, 2016, por aí, isso se resolveu de alguma forma? Depende do Ou canal. ainda é um empecilho? Depende do canal, né? Tem canal, tem player que pede, por exemplo, uso ilimitado e paga um percentual a mais de acordo com o que a editora define. Tem outros modelos em que você tem o uso simultâneo e rapidamente isso é consumido, digamos assim. Tem outros já que pagam pelo DLP, que é o Digital List Price. Então, depende do player esse modelo de remuneração. Tem modelo antipado, temos, mas tem modelos mais atuais e mais acessíveis, digamos assim. Muito bem. Eu queria agradecer vocês, lembrando que eu coloquei aí no chat o link lá para concorrer à vaga do curso na Casa Educação. Queria agradecer você, Cris, você, Jô, você, Fabinho, por ter me acompanhado hoje, e todo mundo que ficou aí acompanhando a gente até o fim dessa conversa. Vou dar um prazinho para vocês dizerem tchau. O Charlinho, ele deixou eu voltar. É verdade, ele foi para o seu recanto, para o seu repouso. Super obrigado a vocês por terem topado para estar aqui conosco. Obrigado também para quem acompanhou a gente até o fim aí. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, gente. Beijo, e a gente volta. Hoje é sexta-feira. Na terça-feira a gente está aqui de volta com mais uma edição do Collab Publish News. Por favor, nos acompanhem. Tchau, tchau. Família, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Você fechou aí?